Caros peixes, venho propor a abolição do termo bíblico. Eu sei, pode parecer um pouco estranho, nós estamos habituados a que este termo signifique coisas boas, mas eu acho que não é tanto assim. Porque geralmente o termo bíblico é usado para definir não apenas uma coisa que a Bíblia diz, mas uma interpretação particular daquilo que eu acho que a Bíblia diz. Um exemplo. É bíblico apedrejar pessoas. É bíblico não comer marisco. É bíblico ter várias mulheres. É bíblico as mulheres usarem um véu. É bíblico saudar com um beijo. É bíblico sacrificar. É bíblico não sacrificar. É bíblico pedir a Deus para destruir os nossos inimigos. É bíblico amar os nossos inimigos. Enfim, a Bíblia diz muita coisa. E o termo bíblico é uma coisa extremamente abrangente. Quando alguém diz a Bíblia claramente diz, a Bíblia claramente diz quase nada, ok? Nós temos a tarefa de interpretar. Quando alguém diz a Bíblia claramente diz, nós temos que ligar o tradutor e entender a minha interpretação da Bíblia claramente diz. Então, nesse sentido, quando alguém está a dizer isto aqui é bíblico, o que essa pessoa está a dizer é que a sua interpretação designa o que a Bíblia afirma. Ora, eu acho isso muito perigoso. É perigoso equivaler a minha interpretação àquilo que o texto diz. É quase como uma batota e, no pior dos casos, uma manipulação. Especialmente quando dizemos Deus está a dizer isto e isso é só a nossa interpretação. Eu sei que nós achamos que a nossa interpretação está certa. Eu também acho que a minha interpretação das Escrituras está certa. Mas a minha interpretação não é necessariamente o que a Bíblia está a dizer. E já agora, em essência, um falso profeta é isso. É uma pessoa que diz Deus está a dizer isto e não é Deus. É assim que é a definição de um falso profeta. E nós não queremos ser essa pessoa. Houve alguém que disse que a Bíblia é um refém nas nossas mãos e nós conseguimos fazer com que ela diga tudo o que nós quisermos, não é? Nós torturamos-la, temos uma série de instrumentos que aplicamos nela e conseguimos fazer com que ela diga tudo o que nós quisermos. E tanto tu como eu já ouvimos muitas coisas extraídas a partir da Bíblia, que são bíblicas no sentido que têm como ponto de partida o texto bíblico, que nem por isso são benéficas, úteis, muito pelo contrário. Então vamos tentar desconstruir um bocadinho aqui esta ideia do termo bíblico. Informação chocante número 1. Ou 2 ou 3, não sei quantas já disse. A Bíblia não é um livro. Eu sei que isto pode parecer surpreendente, mas Bíblia é o plural de livro, significa livros, é uma palavra grega. Se fosse livro, devia-se chamar Biblion, mas sendo Bíblia, é plural, é um conjunto de livros. A Bíblia é uma coletânea de livros, não é um só livro. E tem vários autores, tem géneros literários diferentes, foi escrito em épocas diferentes, talvez com séculos, milénios de distância entre um escrito e outro, em línguas diferentes. Enfim, a Bíblia é muito diversificada, é muito plural. Por isso, quando nós dizemos bíblico ao ponto de acharmos que a Bíblia afirma exatamente a mesma coisa em todos esses livros e da mesma maneira, isso não é verdade. E geralmente só diz isso quem nunca leu a Bíblia com atenção. Porque a Bíblia está cheia de polifonia. Ok? Isto não quer dizer que não possamos interpretar a Bíblia de forma que tenhamos um testemunho coerente ao longo de toda a Bíblia. Isso não é a mesma coisa, não é isso que eu estou a dizer. Mas dizer que toda a Bíblia diz uma mesma coisa não é verdade. A Bíblia está carregada de polifonia. Os americanos costumam dizer aquela expressão The Bible says it, that settles it. Portanto, traduzindo, a Bíblia diz, assunto arrumado. Mas será que é assim tão simples? Jesus não lia a Bíblia dessa maneira. Se nós formos a Lucas 10, versículo 25 e 26,
Diz assim: E eis que se levantou um doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito? Como lês? Duas perguntas. O que está escrito? Como lês? Jesus não perguntou apenas o que é que está escrito na Bíblia, mas também como lês. E essa é a tarefa hermenêutica. E nós precisamos de hermenêutica, ou seja, a ciência de interpretar os textos. Textos não interpretados são textos não compreendidos. E eu gostava de sublinhar isto. Se não há interpretação, não há entendimento. Muito dificilmente a Bíblia tem uma afirmação que se possa ler sem qualquer camada interpretativa. E porquê? Porque não foi escrita para mim, não foi escrita para ti. Ela foi escrita para nosso benefício, mas nós não somos os receptores originais desse texto. E isso é muito importante. Então nós precisamos de boa exegese, ou seja, compreender exatamente aquilo que está escrito, e para isso nós temos a ajuda dos filólogos, dos linguistas, dos tradutores, que fazem um trabalho inestimável que nos faz aproximar muito desses manuscritos tão antigos. E depois precisamos de uma boa hermenêutica, que é compreender o género literário, os contextos históricos, culturais, contexto da própria passagem, porque lá está, não devemos xizar os textos bíblicos do seu contexto, como se eles pudessem existir num vácuo, sem o seu contexto. Há aquela máxima dos seminários teológicos: texto sem contexto é pretexto. Obviamente, o contexto textual da passagem, mas também o contexto cultural, histórico, perceber as coisas no seu sentido original. Eu aprendi com Gordon Fee, no seu livro How to Read the Bible for All Its Word, uma frase muito simples que me ajudou a compreender isto. Exegese é aquilo que foi dito aos receptores originais. E a hermenêutica é o que é que isso nos diz a nós hoje. Então, sem exegese, nós não podemos fazer hermenêutica. Nós temos que compreender exatamente o que as palavras significam e depois precisamos de contextualizar e só depois, evidentemente, aplicar. Então, como eu já disse, e pode ser uma afirmação chocante também, a Bíblia não foi escrita para ti. Isto é muito importante. Nós beneficiamos dela, mas ela não foi escrita para mim. Estou a imaginar uma pessoa que se chama Timóteo e pensa que Paulo estava a escrever-lhe uma carta. Não, tu não és esse Timóteo, era outro Timóteo. E por isso nós temos que interpretar. Porque nós não somos os receptores originais. Se calhar tu lês no livro de Josué: tudo o que a planta do vosso pé pisar será vosso. E achas que isso foi escrito para ti, estás a sofrer com esta crise de habitação e agora achas que o terreiro do passo é teu porque foste lá passear no fim de semana. Tudo o que a planta do vosso pé pisar será vosso. Não é assim. E é evidente que isto é um exemplo tolo, ok? Mas eu estou constantemente a ver a Bíblia a ser usada desta maneira. A ler textos, por exemplo, que foram escritos para o Israel bíblico e transpô-los sem qualquer qualificação para a vida pessoal ou da igreja. São realidades completamente distintas. Já agora, se tu quiseres saber literalmente a que grupo pertences na Bíblia, tu és o estrangeiro, tu és o gentio. Experimenta ler a Bíblia dessa perspectiva. Pode ser um exercício bastante interessante. Outra coisa que eu quero dizer é que a tarefa hermenêutica pertence à Igreja e não aos indivíduos. Eu sei que eu bato um bocado nesta tecla, mas isto é mesmo muito importante. Eu uma vez ouvi um pastor famoso, internacionalmente, a dizer que os cristãos deviam fechar a porta do seu quarto, orar a Deus para que ele se revelasse e só saíssem de lá até perceberem exatamente o significado das escrituras que estavam a ler. Ora, isto parece uma atividade piedosa, mas é no fundo uma rejeição da Igreja. O Espírito Santo não foi enviado a ti particularmente, não foi enviado a mim particularmente, foi enviado à Igreja e está a produzir os seus frutos desde a primeira hora. Desde que desceu lá no dia de Pentecostes, está a produzir os seus frutos. E a Igreja tem interpretado os textos, tem lido os textos. E eu não posso partir para a Bíblia como se ninguém tivesse lido esses textos. Eu tenho que lê-los juntamente com a Igreja. E a Igreja do passado, mas também geograficamente. O que é que os teólogos
da Ásia estão a dizer sobre estes textos, pessoas que vivem noutros contextos. E nessa multiplicidade de conselheiros, vamos ter sabedoria. Não é uma atividade individualista. Portanto, não podemos ignorar o testemunho ao longo de séculos que o Espírito Santo tem dado à Igreja. Nós estamos a interpretar juntamente com a Igreja. É claro que devemos pedir a Deus para nos iluminar quando lemos as Escrituras, mas essa é uma tarefa participativa. Nós estamos em diálogo. E depois, quando tu tirares as tuas conclusões, tu também podes partilhá-las com os teus irmãos na fé e poderás ou abençoar alguém ou ser corrigido porque podes estar enganado. Então nós precisamos dessa dinâmica. A última coisa que nós precisamos, já vimos isso vezes e vezes sem conta, é eu tenho uma interpretação nova, vou fazer uma igreja nova. Chega disso, nós temos que falar uns com os outros, conviver uns com os outros. O que é que nós procuramos na Bíblia? Então, aquilo que os cristãos têm feito ao longo do tempo e com muito proveito é procurar Jesus na Bíblia. É isso que os cristãos têm feito. Um termo específico, usar Jesus como chave hermenêutica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Jesus é aquele que descodifica as Escrituras, nos ajuda a entender. Por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, 4, diz assim, está a falar do povo de Israel, e beberam da água que Deus fez sair da pedra espiritual que os acompanhava. E essa pedra era Cristo. Repara, Paulo está aqui a dizer que a pedra de onde os israelitas beberam, primeiro está a dizer que é uma pedra espiritual, sendo que eles beberam água física, e depois está a dizer que é para ser lida como um tipo de Cristo. Na mesma passagem diz que foram batizados na nuvem. Ou seja, Paulo toma esta liberdade de ler o Antigo Testamento à luz do evento Jesus. E a minha proposta é que a Igreja deve fazer a mesma coisa. O Tim Keller, ao expor sobre esta passagem, perguntava: onde mais está Cristo escondido, por assim dizer, no Antigo Testamento? Se Paulo tem essa capacidade de dizer aquela pedra é Cristo, onde mais está Cristo? E essa, de facto, é a tarefa interpretativa primária da Igreja, é descobrir Cristo nas Escrituras. Afirmação chocante número 3. Ao contrário do que tu já poderás ter ouvido, a Bíblia não se pode interpretar a si mesma. É uma coisa que às vezes se diz. Mas a Bíblia não se interpreta a si mesma. Nós precisamos de um fio de Ariadne, de um mapa, de um guia, para destrinçar o mutável do imutável, o contextual do universal, a letra do Espírito, para fazer referência a esta ideia de Paulo. Para ver se conseguimos encontrar esses vestígios do eterno Filho de Deus nesses manuscritos. Então, para que isso aconteça, a chave que eu proponho para interpretar as Escrituras é Jesus. Sem uma chave hermenêutica, o texto torna-se uma amálgama indecifrável e muitas vezes sujeita aos caprichos e apetites dos intérpretes. Porque eu posso pôr a Bíblia a dizer exatamente aquilo que eu quiser. Se eu quiser versículos que me apoiem quando eu quiser ser vingativo, eu encontro. Se quiseres versículos que apoiem quando quiseres ser violento, também vais encontrar. Versículos bíblicos, tu terás. Agora, se para lá do apoio bíblico tens o apoio de Jesus, essa é uma questão mais profunda. Uma coisa muito interessante é que o próprio diabo, na tentação de Jesus, que está lá descrito em Mateus, ele não vai tentar Jesus com as mais sórdidas mentiras, mas com o próprio texto bíblico. Diz lá em Mateus 4, versículo 6. E disse-lhe: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque diz a Escritura: dará ordens aos seus anjos a teu respeito. Eles hão de segurar-te nas mãos para evitar que te magoes os pés contra as pedras. E isto é uma citação do Salmo 91. Ou seja, o diabo está a trazer uma passagem bíblica. Não é uma deturpação, é exatamente a passagem bíblica. E o mais curioso é que Jesus também responde com uma escritura. E ao fazer isso ele revela que há escrituras que estão subordinadas a outras. De outra forma, ficaria um ciclo infindável. Este versículo diz isto, este versículo diz isso.
Parece aqueles debates teológicos que às vezes temos com algumas pessoas. Eu mando um versículo, tu mandas outro. Mateus 4, Romanos 5. Gálatas 2, Salmo 119. Já viram isso acontecer? Então, a Bíblia, como é que nós conseguimos quando temos informações em conflito? Nós precisamos de uma chave hermenêutica. E a melhor chave que nós temos é o próprio Cristo, é a sua vida, porque Ele é a revelação perfeita de Deus. Outra coisa à qual temos de ter algum cuidado, que é esta questão do proof texting, que é, eu digo uma coisa e agora vou procurar um versículo para provar que esta coisa que eu disse é bíblica. Como quem diz, é certa, é verdadeira. Mas nós podemos simplesmente estar a regimentar textos bíblicos para justificar ideias que eu tenho a priori, em vez de eu estar a ser informado pelos textos e proceder então à tarefa hermenêutica. Então o que eu estou a propor é a vida e ensino de Jesus como a palavra mestra, a palavra mais elevada, à qual a restante revelação se subordina e nele, em Jesus, encontra o seu perfeito sentido. Uma passagem muito interessante no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, diz assim, João, o que está a escrever: Então eu caí aos seus pés, aos pés do anjo que lhe estava a contar as coisas, para o adorar. Mas o anjo disse-me: Não, isso não. Eu estou ao serviço de Deus, como tu e os teus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. A Deus é que deves adorar. E depois diz: Pois dar testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha que interessante. O que o anjo está a dizer é tudo aquilo que eu vim aqui dizer é para testificar de Jesus, o espírito da profecia. E isto não diz só respeito ao livro do Apocalipse, toda a Bíblia. O testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Nós queremos encontrar Jesus nos textos. Então, em vez de usarmos um vago adjetivo bíblico para descrever coisas, que pode significar uma míriade de coisas, nós podemos avaliar se esta mensagem é conforme o ensino de Jesus, ou conforme o Evangelho, não é? Quando Paulo adverte para os hereges, olha, se alguém vos trouxer outro Evangelho. Então o Evangelho é é o núcleo mais fundamental. Então esta mensagem de Jesus, os ensinos de Jesus, a vida de Jesus, é a mensagem que os cristãos creem que a lei já insinuava, os profetas sonharam e os apóstolos ecoaram. É essa a mensagem de Jesus. Porque no final das contas, nós somos cristãos. Não somos biblãos, por assim dizer. Nós seguimos uma pessoa e não um livro. Isso é muito importante. Nós somos seguidores de Jesus com a Bíblia debaixo do braço e não seguidores da Bíblia com Jesus debaixo do braço, que é muito perigoso. Jesus é o Senhor a quem nos submetemos e ao qual nos submetemos também para analisar e interpretar as Escrituras. Então, sempre que ouvires o termo bíblico, atenção, irmãos, isto aqui é bíblico. Vamos suspeitar um pouco, porque bíblico é muita coisa. Interessa-nos se é conforme o ensino de Jesus, ecoado nas Escrituras, ou não. Tchauzinho e até à próxima.